Bom dia, 9 horas em ponto, sabadão. Não sei como é que tá o sábado aí na tua cidade. Aqui em Recife, muito sol, muito calor. Aquele sábado assim que chama você para se expor, ir num parque, numa praia, numa piscina. O dia tá lindo aqui. E enquanto o Instagram vai avisando a vocês que eu tô aqui, eu vou lembrando que todos os sábados, para você que está assistindo já no feed e que não está ao vivo, todos os sábados a gente tem esse encontro marcado aqui, onde eu vou tentando fazer com que a gente se conecte, a gente faça trocas de experiências. Vocês têm liberdade para entrar, participar se quiserem, ao vivo. Tem liberdade para fazer suas perguntas, seus comentários. A ideia é realmente crescimento, que a gente cresça aqui junto. É que um possa estar doando ao outro aquilo que carrega, tá certo? Então, todo sábado, 9 horas da manhã, por tempo, a princípio, indeterminado, estarei aqui. Apesar de todos os percalços da semana, toda a correria, eu vou estar. Espero que você também, tá? E espero que isso esteja ajudando de alguma forma vocês. A mim está ajudando muito, porque na medida que a gente entrega, transborda, a gente se ajuda também, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu quero falar sobre esse sábado especial, né? A gente tá na Semana Santa e eu fico pensando aqui com os meus botões, né? Antes de eu falar sobre a Semana Santa, vou lembrando aqui, para você que tá chegando, sobre o que a gente vai falar hoje nessa live. Eu vou falar com vocês sobre os 3 pilares que te fortalecem emocionalmente. E o que isso tem a ver comigo, que sou doutora? Tudo a ver, né? Vamos lembrar, bem-vinda, Renata, vamos lembrar que nós temos 3 corpos, né? Nós somos alma, corpo e espírito. E um adoecimento de um adoece o outro. Então, eu vou tentar aqui trazer coisas que podem fortalecer, 3 pilares que podem fortalecer a gente emocionalmente, evitando assim o adoecimento e, claro, trazendo uma vida, uma qualidade de vida melhor para todos nós, certo? À medida que a gente consegue equilibrar nossas emoções, a gente certamente consegue equilibrar toda a vida em volta, né? E a gente tende a ter uma vida melhor. Então, antes de eu começar o assunto propriamente, que é o tempo que o Instagram vai avisando aí a vocês, e vocês vão entrando, eu quero fazer uma reflexão aqui. A gente tá nesse sábado de Semana Santa, né? E eu fico assim, refletindo. Meu Deus, imagina um homem que esteve na Terra há tantos anos, mais de 2000 anos atrás, numa época que não existia internet, né? Não existia as filmagens, as coisas que se eternizam, porque a internet, ela conseguiu fazer a gente eternizar os eventos, né? Porque o vídeo fica rodando ad eterno. Então, esse homem esteve na Terra há mais de 2000 anos, sem internet, sem a mídia, sem vídeo, sem nada. Conseguia reunir mais de 5.000 pessoas, só no boca a boca, sem qualquer forma de midiática, de propaganda, de nada. E os eventos que ele promoveu aqui, as coisas que ele realizou, foram tão fortes que mais de 2000 anos depois ainda se fala nisso, né? Isso ainda está vivo. Então, imagina a magnitude do tamanho das coisas que esse homem não fez aqui. Bem-vinda, Deise, para que 2000 anos depois a gente ainda esteja num feriado comemorando o quê? O que a gente está comemorando hoje? Quem sabe aí? Hoje a gente está comemorando, assim, né? Durante esses dias, a gente está comemorando a última ceia, né? O lava-pés ali, a comunhão, o servir, né? E a ressurreição de Jesus, porque nós cremos num Deus vivo que ressuscitou aí no 3º dia. Então, a gente ainda está 2000 anos depois comemorando e parando para fazer essa reflexão. É um feriado que vale uma reflexão, vale a gente parar para uma reflexão, né? E aí, vamos lá, vamos começar a nossa live, porque aí a gente não se atrasa aqui, tá certo? Então, eu estava falando para vocês que nós somos corpo, alma e espírito. A alma, ela é um campo energético, ela é um campo, bem-vinda, Berenice, ela é um campo morfogenético, é um campo de energia mesmo, que é responsável por te proteger. Lá na Bíblia tem uma passagem que fala assim: o diabo, ele vive rugindo como um leão ao seu derredor,
Por que não ao seu redor? Porque esse teu campo energético, ele consegue repelir qualquer coisa ruim que possa entrar. Qualquer seta, qualquer influência ruim que possa entrar. Quando ele está íntegro, tá certo? Então, é um campo energético e você precisa cuidar para que esse campo energético não tenha furos, não tenha falhas. E é através desse campo energético que a gente consegue chegar perto de uma pessoa e sentir se ela está expandindo ou se ela está sugando energia. Sabe aquela coisa que a gente faz assim, cheguei naquele lugar, eu cheguei perto daquela pessoa, menino, me deu um sono, me deu uma dor de cabeça, bem-vindo, Cícero, me deu uma dor de cabeça danada, me deu um sono, eu fiquei mal, fiquei com vontade de dormir, minha energia foi embora. O que é isso? Sugador de energia. Isso existe de fato. E a gente consegue sentir isso, né? Nós somos basicamente energia, gente. Veja, se a gente pensar que a matéria, vamos para física, isso é física. Se você pensar que a matéria, ela é composta por átomos, os átomos, eles são prótons, elétrons e nêutrons. Se você for ver a estrutura de um átomo, bem-vinda, Vitória, e eu posso trazer isso numa próxima live, até a imagem para vocês verem, ele é basicamente energia, ele é pouca matéria, ele é pouca massa, ele tem pouco peso, vamos dizer assim. Ele é basicamente, bem-vindo a todos vocês que estão chegando, tá? Não vou ficar citando um por um, mas sejam todos bem-vindos. Verdade, né, Berenice? Então, veja, se você for ver peso do átomo, massa, é muito pouca, é basicamente energia. E se toda a matéria é feita de átomos, nós somos basicamente energéticos. Então, tudo vai muito da energia, né? E essa alma é esse campo morfogenético aí, energético, que vai ou expandir ou está em expansão, de acordo com as nossas decisões, ou está sugando energia por causa da qualidade. Voltou aí, deu uma pausada, não foi? Acho que teve uma estabilidade aqui na internet. Então, veja, a alegria, ela é um estado emocional, ela é transitória. A gente fica alegre quando compra um carro, a gente fica alegre quando compra uma bolsa, a gente fica alegre quando faz uma viagem. Isso é alegria. Felicidade não. Felicidade, nós fomos feitos para sermos felizes. Ela não deveria ser um estado transitório. Ela deveria ser, inclusive, o nosso estado natural. A infelicidade, ela é uma exceção. Ou deveria ser. Por quê? Quando é que você vai experimentar a infelicidade? Quando você abre mão daquilo que você nasceu para ser. Porque se você está debaixo do propósito, há um fluir tão grande que é como se você fosse uma usina de energia elétrica, e na medida que você dá, oi Manu, que você dá energia, que você entrega energia, isso se retroalimenta, é igual uma hidrelétrica mesmo, né? Isso vai se retroalimentando, oi Val, tudo bem? Vai se retroalimentando e vai trazendo energia de volta para bom dia, vai trazendo energia de volta para você. E quando a gente está desalinhado nessa parte almática e energética, há uma tendência de que a gente esteja fora daquilo que a gente foi feito para ser, daquilo que a gente nasceu para fazer. Então, é um sinalizador, vamos dizer assim, de que talvez a gente precisa rever caminhos, tá certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês a psiconeuroimunologia. Vocês têm que ter em mente que qualquer notícia ruim, qualquer exposição a notícia ruim, já é suficiente para mexer nesse teu campo energético. Então, pessoas que vivem assistindo programas de televisão, bom dia, minha flor, programas de televisão que só trazem miséria, é miséria, 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 miséria. Você que acorda já com o dedo no celular, olhando o Instagram, vendo fulano matou ciclano, não sei quem fez não sei o quê, uma exposição, mesmo que curta, 5, 10 minutos, a esse tipo de notícia, ela já é suficiente para mexer nesse teu campo energético e você baixar a sua imunidade. E isso trazer adoecimento físico, adoecimento do corpo, que é tudo que a gente está querendo que não aconteça aqui. Tá certo? Então, se expor a notícias ruins é péssimo. Nós precisamos, na verdade, sair dessa aura aí, né? Desse ambiente de só, você viu que não sei quem matou não sei quem? Você viu que fulano matou o outro? Aí outra coisa que mexe com a nossa energia. Alguém te critica, fala mal de você, você leva pro coração. Alguém é injusto, alguém é desleal, alguém te rouba, alguém te agride verbalmente ou vai para as vias de fato e você não consegue depurar aquilo. Aquilo vai te adoecer, aquilo vai te afetar e aquilo vai te adoecer. Por isso que você tem que ter esse campo energético almático muito forte, para que essas coisas não consigam passar e entrar. Né? Diz assim, tem aquela frase que diz assim,
O barco, ele não afunda pela água que está fora, ele afunda pela água que está dentro, pela água que está no interior dele. Ele vive aí num marzão, num oceano cheio de água ao redor e ele não afunda. Agora, se a água entrar, aí certamente esse barco vai afundar. Então a gente precisa estar com esse campo energético muito fortalecido para que essas críticas, a deslealdade de alguém que pegou um dinheiro emprestado e não pagou, alguém que te agride verbalmente, alguém que fala mal de você e que te critica, para que a gente não fique só consumindo lixo, porque nós somos o que consumimos, tanto o que consumimos de alimento físico, como o que consumimos de alimento emocional, psicológico, né? Informação é alimento. Se eu tô ali o dia todo consumindo informação ruim, me metendo em roda de fofoca, falando de alguém, qual vai ser meu campo energético? Como é que vai estar meu campo energético? Então aqui eu estou fazendo um preâmbulo, eu tô fazendo uma passada nas principais coisas que podem alterar nosso campo energético. E eu vou falar para vocês como é que a gente faz então, né? Como é que a gente pode estar atuando então para que a gente melhore essas questões. Então nós vamos falar de 3 pilares que podem fortalecer você emocionalmente. E o primeiro pilar, Berenice fala aqui, é o que sempre falo para minha mãe e irmã, que elas parem de assistir esses noticiários tristes e muito problemas. E o pior, que se alimenta assistindo isso na hora do almoço. Imagina, né? Imagina, Berenice, como é que a pessoa não fica ao longo do dia. Porque, gente, inclusive eu quero que vocês participem, por favor, falem aqui que vocês, esse fluir aqui daqui pra lá, de lá pra cá, ajuda muito a gente a botar a energia da live boa pra cima, né? Exatamente, veja, você tá almoçando, você tá colocando alimento, aquilo que vai nutrir seu organismo. Porque quando a gente fala do corpo físico, você precisa de nutrientes para que ele esteja bem. Quais são os principais? Água, alimento saudável e sono, né? E imagina você na hora que você tá nutrindo o teu corpo, a energia que você tá colocando naquela comida assistindo isso. Sobre isso que Berenice está falando, numa outra live eu vou mostrar para vocês um experimento que é bem famoso sobre água. Nesse experimento, o cientista ele coloca a água para cristalizar, solidificar, com músicas, tá? Ele põe uma música e a frequência daquela música, ele vai fazer aquela frequência aí na água enquanto ela solidifica. E depois ele mostra os cristais que foram formados nessa água a cada música. Então, música, eu não tô falando nem de notícia de morte. Música com a frequência baixa, o cristal ele é todo deformado. Músicas de frequência alta, o cristal que se forma é bem bonito, é bem harmônico. Isso a gente traz numa outra live para vocês, tá certo? Então, veja, claro que influencia. E outra, que a gente tem uma tendência, imagina que nosso cérebro... Oi, meu amor, tudo bom, Ana Paula? Beijo, querida, maravilhosa você, viu? Imagina que a gente, tá certo? Tá consumindo ali aquela notícia e a gente só assiste esse tipo de noticiário, só assiste esse tipo de... Oi, Couto, tudo bem, querido? A gente só assiste esse tipo de noticiário. E aí, qual é a ideia que nosso cérebro vai tendo? Que a vida é só isso, que tudo lá fora é isso. Aí você começa a ter medo de andar, você começa a ter medo de sair, você começa a ter medo de fazer um monte de coisa. Há uma tendência natural do cérebro a tudo que a gente foca, cresce. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você põe energia, cresce. Tudo que você foca, cresce. Eu vou dar um exemplo, ver como o cérebro é. Vamos lá, vocês devem lembrar aí. Se você ficou grávida, parece que você só vê loja de bebê. Que tudo que você vê é de bebê. Será que o número de lojas aumentou? Não, é porque você focou na gravidez. Então você começa a ver mais daquilo. Quer ver outro exemplo? Quando você quer comprar um carro. Coraçãozinho pra vocês aí também, tá? Quando você compra um carro, certo? Não esqueçam de mandar essa live para outras pessoas, avisar. Esses coraçãozinhos que vocês colocam aí é ótimo, porque faz o Instagram avisar mais gente que a gente tá aqui. Gratidão a vocês, tá? Então, veja, quando você compra um carro, você começa a pensar que quer comprar um carro. Imagina aí, sei lá, um Tigo. Quando você começa a programar de comprar um Tigo, você vai ver que na rua você só vê Tigo. Aí você diz, meu Deus, eu acho que o povo só tá comprando Tigo. Não é, seu cérebro focou naquilo. Então ele vai ver mais daquilo. Os Tigos estavam todos ali, só que você não via. Isso funciona para tudo. Eu tô dando um exemplo mais material para vocês entenderem melhor. Mas isso funciona quando a gente começa a botar para dentro. Verdade, né, Wellington? Isso funciona quando a gente começa a botar para dentro o quê?
Ai, morte, morte, morte. Aí você começa a olhar o mundo lá fora e diz, meu Deus, tá todo mundo matando todo mundo. Só existe isso lá fora. Parece o algoritmo do Instagram, exatamente, Couto. Você começa a ver um negócio, o algoritmo só te entrega aquilo, né? Seu mundo fica restrito àquilo. E isso é uma verdade. Vale, isso que o Couto falou, gente, vale pra gente também. A rede social, né? Porque a gente tá falando do consumir notícia. A rede social a gente tá consumindo. Vocês vão ver que o Instagram ele tem um algoritmo que, se você falar na sua lupinha e você pesquisar, por exemplo, roupa, loja de roupa. Você pesquisou 2 dias loja de roupa, só aparece pra você loja de roupa, loja de roupa, loja de roupa, loja de roupa. E você começa a entrar, mergulhar naquilo, e aí, eu tô falando de uma coisa simples, loja de roupa, né? Você começa a mergulhar naquilo e você tem a sensação que o Instagram de todo mundo só tá mostrando uma loja de roupa. Que todo patrocinado do Instagram é loja de roupa. Não é pra você, porque você focou em loja de roupa, então ele te entrega mais daquilo que você focou. Assim funciona o universo, ele vai te entregar mais daquilo no que você foca, entendeu? Fora que existe a questão de atração energética, dos polos, da vibração. Um rádio, uma estação de rádio, para você ouvir uma estação de rádio, você precisa o quê? Sincronizar nela. Se você não tiver sincronizado exatamente naquela frequência, você não vai ouvi-la direito. Então imagina que daqui eu estou sintonizando numa frequência, numa vibração de onda baixa, na hora que eu estou consumindo essas notícias ruins. Qual é a tendência? É que eu vá sintonizar com alguém que está com a frequência alta, ou que eu só vá atrair para minha vida quem está vibrando na mesma frequência. Então, você atrai, isso acaba sendo aquela lei da atração, que é real, porque é energética. Você acaba atraindo para sua vida pessoas que estão ali. Vamos dar um exemplo? Eu tô fugindo um pouco do que eu vou falar, mas a gente volta, porque tudo isso tem a ver. E aí eu tô indo aqui pelos comentários de vocês. Vamos dar um exemplo, tá? Um monte de mulher aí querendo arrumar um namorado, né? Um monte de amiga, de gente querendo arrumar um parceiro, um namorado, não sei o quê. Aí vamos supor que você tenha, que a gente vai falar de crença aqui também, uma crença de que todo homem, nenhum homem presta, nenhum homem é legal, todo homem trai, todo homem é isso, aí você põe um monte de crença negativa na sua cabeça. Todo homem trai, todo homem é pilantra, todo homem é... Olá, Marcelo, tudo bom, querido? Todo homem é pilantra, todo homem trai, todo homem é mentiroso, todo homem... Aí você vai para uma festa. Você tá vibrando isso aí. É isso que você tá emanando para o universo. Todo homem é ruim, todo homem trai, todo homem isso. Qual é a tendência? É que naquela festa, que tem um monte de gente com frequências totalmente diferentes, né? Mas a tendência é que você vá sintonizar exatamente com quem tá naquela frequência de vibração. Você vai atrair aquilo. Bom dia, querido. Bem-vindo, viu? Bom falar com você. Você vai atrair justamente aquele tipo de pessoa que você já chegou procurando na festa. Porque, veja, na hora que eu chego numa festa falando isso, eu já estou procurando por isso. Qual é a mensagem que eu estou entregando, que eu estou emanando? Entendam que vocês estão emanando energia o tempo todo. É por isso que muitas vezes... Seja bem-vindo, José. É por isso que muitas vezes vocês dizem assim, eu entrei no consultório, eu me sinto tão bem aqui, doutora. Por quê? Porque vocês estão recebendo a frequência de energia que eu estou emanando. Entendeu? A mesma coisa é na vida, é no mundo. Então você chega ali emanando isso, não. E essa é a sua crença. A crença ela precisa de um fato para dar match. Então, se eu acredito que homem é isso, eu vou ter que achar um. E vou ter uma tendência a achar um que ratifique, que bata o martelo em cima daquela minha crença. Porque o fato faz eu fazer o quê? Tá vendo? É isso mesmo, é assim mesmo. Porque homem é só isso. Entendeu? Então a gente vai ter sempre uma tendência a procurar, tanto atrair energeticamente, como só escolher aquilo que valida as crenças que você já carrega. Porque a sua crença, ela precisa de fato para continuar existindo. Ela precisa de um fato para você dizer assim, tá vendo? É exatamente, eu estou certa. É exatamente como eu penso. Né? Então a gente precisa sair desse ciclo aí, dessa roda dos ratos aí, onde a gente entra num looping que aquilo só traz mais daquilo, né? E acaba com a gente. Então vamos lá, os 3 pilares. O primeiro pilar para você ter inteligência emocional é desapego. A gente precisa desapegar. Oi, Agui, tudo bom, meu bem? Seja bem-vinda. A gente precisa desapegar. A pessoa apegada emocionalmente, ela é, desculpa o termo, ela é burra. Da onde vem o burro?
Porque qual é o burro, o animal burro? O animal burro, ele é burro por quê? Porque ele consegue carregar mais carga que o cavalo, ele aguenta mais pressão do que o cavalo, e ele ainda vai mais longe do que o cavalo. Ele carrega mais peso, sob mais pressão, e ele ainda consegue andar mais que o cavalo sem cansar. E ele é mais coiceiro. É por isso que a gente usa o termo burro. É exatamente isso. Quando você carrega muita carga, você põe no seu lombo muita carga, e especialmente a emocional, porque todo mundo aqui sabe que a carga física, por exemplo, muitas horas de trabalho, horas consecutivas de trabalho, cansa. Mas quando a gente está emocionalmente bem, é um cansaçozinho físico. Você chega em casa, come, se hidrata, não sei o quê, dormiu, resolveu. O cansaço físico, ele é ótimo, porque você dormiu, resolveu. Você acorda disposto. Agora, o cansaço emocional, você dorme e acorda cansado. Você dorme e levanta no outro dia arrasado, sem coragem para nada. Então, quando você carrega nas suas costas muito peso emocional, muita carga emocional, muito apego, eu vou me apegando, eu vou botando carga no meu lombo, você está cometendo uma burrice emocional, você está agindo igual burro. Então, veja, a gente precisa desapegar de tudo que... Pausou de novo por causa da internet, deu uma pausadinha aqui rápida, mas a gente vai voltar. Botei agora no dados móveis, vamos ver se melhora. Então, veja, a criança botou o dedinho na tomada. Ela tomou um choque, ela descobriu que botar o dedo na tomada dá choque. Aquilo virou informação. E aí, o que acontece? Ela já não põe o dedo mais na tomada, porque ela já sabe o que acontece ali. Então, o passado, ele é importante. Se você apagar seu passado, você apagou quem é você. Você é um produto de todas as experiências que você teve no passado. Então, olhar para o passado para poder pegar uma informação que está lá e usar adequadamente, já ressignificada no presente, isso é ótimo. Mas você não pode ficar vivendo no passado. Tem gente, eu tenho paciente que ela diz assim: não, doutora, mas a minha vida tá assim desde que meu pai morreu. Foi a morte do meu pai que me fez viver isso e ter os resultados que eu tenho hoje. Aí eu pergunto, se a morte do seu pai foi há quanto tempo? Tô achando que foi há 1 ano, 2 anos? Você ainda tá ali vivendo luto, elaborando? Não, foi há 15 anos, foi há 20 anos. Então essa pessoa, ela não tá morando no presente, ela tá morando lá naquela história, ela tá morando lá no passado. Entendeu? Isso é desde que meu marido me abandonou, me deixou. E veja os termos, né? Me abandonou. Quer dizer, você é uma abandonada, né? Existem coisas que você precisa ressignificar lá atrás, né? Então, assim, a gente precisa desapegar do passado. A pessoa que é muito apegada às coisas do passado, sejam dolorosas ou sejam de glamour, então vamos supor, oi Meg, tudo bom? Vamos supor que você, no passado, também teve uma história muito áurea, uma vida muito boa, e hoje está passando por uma situação financeira mais difícil, pessoal mais difícil. Aí você fica vivendo da glória e do glamour de lá do passado, né? Então, qual é a tendência? Ai, meu amor, obrigada, maravilhosa live. Obrigada, beijo pra você, viu? Qual é a tendência? É você virar um depressivo. Todo mundo que está apegado ao passado, ele é depressivo, ele tem uma tendência a ser depressivo. Você está vivendo no passado. Assim como a gente precisa desapegar do futuro. Por quê? Quem é apegado ao futuro é um ansioso. O que está acontecendo lá no futuro? Nada, só o seu mundo ideal, não existe mundo real. O que está acontecendo lá no futuro? Um monte de expectativas que podem ser muito boas e isso fazer você até ficar bem, mas que você não está fazendo acontecer. Porque quando eu tô olhando para o futuro com uma expectativa boa, isso me ajuda, mas eu preciso no presente operacionalizar para que essa expectativa boa aconteça. Se eu tô só vivendo lá, eu tô vivendo ansiosa, é um ansioso por natureza. Você entendeu? E a ansiedade é óbvio que ela também te adoece emocionalmente. Por quê? Porque você está projetando tudo. E normalmente a gente tem uma tendência a projetar coisas negativas, né? O nosso cérebro, como ele foi criado para sobreviver, né? Então é natural, você pode ver, uma notícia boa, ela passa rápido. A ruim, as pessoas replicam, as pessoas repetem, as pessoas levam mais para frente. Por quê? Porque nosso cérebro, ele foi programado para sobreviver. Então qualquer notícia ruim, há uma tendência da gente colocar mais ela para dentro. Por quê? Porque você vai dizer assim, não, eu preciso ter essa informação para me proteger de morrer com essa mesma coisa. Isso é o cérebro do homem pré-histórico ali, né, da caverna e tal. Então, a notícia ruim, eu preciso colocar ela pra dentro, porque ela vai, de alguma forma, rudimentarmente, me proteger de morrer.
né? E o corpo, ele trabalha eminentemente, prioritariamente para não morrer, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque há uma tendência realmente da gente ser mais negativo do que positivo, da gente gostar de ouvir mais as histórias ruins do que as boas, da gente projetar um futuro pior do que melhor. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. E precisa desapegar do presente em quê? Você precisa desapegar do teu perfeccionismo de agora. Por quê? O seu perfeccionismo de agora fará você não fazer, você não semear nesse campo que é o presente. O presente, ele é um campo onde você vai semear e vai colher lá na frente. Porque pela natureza, se você for olhar como a natureza funciona, não existe frutificação sem semente. Nada nasce do nada, você precisa ter plantado, precisa ter o começo, precisa ter o início, precisa ter a semente. Então, se você vive no presente, no perfeccionismo, não vou fazer por isso, não vou fazer por aquilo, porque vão me criticar. Isso é um apego. Aí vão me criticar, vão falar de mim, vão fazer não sei o quê. Pronto, você não está plantando nada. E aí você vai ser um procrastinador, você vai ser uma pessoa que não operacionaliza nada e, portanto, vai ter um futuro sem nenhuma colheita. E isso vai fazer você viver pior, tá? Então, quando você tira os apegos, quando você tira esse apego que tá roubando sua energia, bem-vindo a todos que estão chegando aí, tá? Janaína, Caatinga Sertão, eu sei quem é, mas eu esqueci o nome agora, desculpa. Trabalha comigo no SAMU, né? Desculpa. Então, assim, quando você desapega dessa energia toda que você está gastando em coisas que nem são reais, né? Você começa a ter um cartão... Joaquim, desculpa, eu sou péssima de nome, desculpa, bem-vindo aí. Você começa a ter é como se você tivesse um cartão de crédito cheio de bônus para você gastar. Cheio de crédito pré-pago. Pensa um cartão de crédito pré-pago que você tem um monte de crédito para você ir gastando. Quando você desapega disso tudo, vai sobrar a energia que é do teu tônus vital. É sua energia de vida. A energia que teu corpo carrega, tua alma carrega, teu espírito carrega de vida. Que é dela que você vai precisar usar para operacionalizar a sua vida. Para fazer as coisas acontecerem, para viver suas relações, para viver seus momentos, para poder ser criativo, para poder pensar em novos caminhos, em novos projetos, para tirar um projeto da cabeça e pôr no papel. Tudo isso você precisa de energia. Imagina que é que nem uma cidade. Se você não tiver uma fonte de energia, que no caso da cidade é elétrica, nada vai funcionar. Então imagina que sua usina é esse tônus vital, é a sua energia vital. E na hora que você cria um monte de furo nessa alma, né, nesse campo, onde a coisa vai drenando energia, tá drenando energia porque eu me apeguei a uma crítica que me fizeram e isso tá me doendo. E aí eu vou dormir com isso, aí eu levo pensando nisso a vida toda. Tá drenando energia porque eu tô apegada no que aconteceu comigo lá no passado. Meu pai morreu e por isso a minha vida foi horrível. E a culpa disso é do meu pai ter morrido, é do meu marido ter me deixado, é de fulano ter feito tal coisa comigo. Tudo isso, eu tô jogando energia ali. Eu tô botando energia. Alguém falou mal de mim. Aí eu fico, porque alguém falou mal de mim. Porque eu vou fazer a mesma coisa com ela. Tome, você tá pegando energia. Pense nesse cartão de crédito, cheio de crédito. Você tá dando crédito a isso. Você tá sacando, você tá gastando com isso. E na hora que você gasta com isso, você tá deixando de gastar essa energia, de usar essa fonte para você tocar a sua vida e seus projetos. Tá bom? E isso vai te adoecendo emocionalmente e fisicamente. Porque vamos lembrar, corpo, alma, espírito. O adoecimento do corpo, geralmente, ele vem do adoecimento e desalimento dos outros dois, que abrem um espaço no seu sistema imunológico para as doenças. As crônicas eu nem falo, abre para as agudas, quanto mais para as crônicas. A maior parte das doenças crônicas, psicossomáticas, elas vão vir desse adoecimento aí, dessa falta de alinhamento aí. Então, você é uma pessoa apegada, você tem apego a lugar. A minha casa, não, é porque eu não posso largar essa casa. Não, porque é minha cidade, eu não posso largar minha cidade. Não, porque é meu bairro, eu não posso largar meu bairro. Você é apegado a pessoas. Pessoas do seu passado, às vezes, precisam ser substituídas. Isso parece duro, mas não é. Entenda, você está crescendo ao longo do tempo. Será que faz sentido eu pegar os meus amigos de infância e manter na vida que eu quero levar, que eu estou levando e na que eu quero levar? Será que energeticamente eles vão acompanhar isso? Será que
emocionalmente eles vão acompanhar isso? Será que ideologicamente eles vão acompanhar isso? Mas eu não posso desapegar, eu não posso apegar. Aquilo funciona como uma âncora. Uma âncora que mantém você preso ao fundo e você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você está apegado ao lugar que você nasceu, você está apegado à casa onde você cresceu, você está apegado a pessoas, você está apegado à cultura, porque é minha cultura, porque é meu lugar. De repente, na cultura, quando você dá uma viajada e se dispõe a ver novas culturas, você às vezes vai ver que a sua não é a melhor, que existem outras melhores. Ou você não vai avaliar quanto melhor ou pior, você vai avaliar que existem outras formas de ver o mundo que não só a sua. Que existem outras verdades, outras perspectivas, outros prismas por onde você pode olhar que não é só o seu. E isso vai fazendo o quê? Ampliando sua mente, seu mindset. Você vai abrindo sua mente para pensar diferente. Né? Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos comportamentos, novos resultados. Se você quer novos resultados, você não pode levar a vida fazendo mais do mesmo. Porque o mais do mesmo, dos mesmos lugares, das mesmas pessoas, da mesma casa, da mesma professora, só vai lhe levar para o mesmo lugar e para os mesmos resultados. Né? Então você é apegado à mentira, você é apegado a pessoas alienadoras, você é apegado à ignorância. Tem gente que, se você for trazer uma novidade, uma história nova, se você for trazer uma verdade nova e você vai tentar explicar a ela aquilo, ela se fecha, o coração não é ensinável. Ela não tem um canal aberto para o aprendizado. Por quê? Porque parece que está indo de encontro a quem ela é. Não, ela não está com a... Por quê? Porque ela é apegada às verdades dela, à ignorância dela. Tem gente que é apegada à ignorância, entendeu? Então, tem gente que é apegada à preguiça, né? Às vezes, é como eu falei, você vai para um outro país, você vê que você é uma cucaracha, na verdade. Que a sua cultura é ótima para que você reconheça e que seja mais uma coisa para você elaborar. Mas não quer dizer que seja melhor. É a minha, ok, eu amo. Mas eu vejo que isso é ruim, que isso poderia ser melhorado, que aquilo... Entende? Não é sobre você não enaltecer, é sobre você reconhecer o que é bom e o que não é. Porque também quando você põe pra dentro o que não é bom, você acaba se tornando aquilo. Você acaba agindo e sendo guiado por aquilo, né? Mas aí você vai dizer assim pra mim, não, doutora, mas eu não quero ter prejuízo. Como é que eu vou desapegar das coisas, dos lugares, da casa? Porque eu não quero ter prejuízo. Todo prejuízo, ele é ótimo se ele te ensina ou te liberta. Entenda, vamos lá para o campo. Pense no presente como um campo onde você consegue semear. O único lugar onde você consegue plantar, semear, é o presente. Você vai ali fazendo os buraquinhos na terra e colocando sementes. Que essas sementes germinarão e trarão frutos. Imagine que uma semente, ela dá quantos frutos? 10, 100, 1000 vezes mais. É assim que o Criador fez. Você nunca vai colher o que você plantar pouco. Preste atenção no que você está plantando. Porque sempre você colherá mais, muito mais daquilo que você plantou. Uma semente de milho vai dar quantos milhos? Quantos milhos vai dar? Bom dia, Mauro, tudo bem? Ana Lúcia, Sebastião, que está aí também. Então, veja, quantos frutos, quantos pés de milhos você vai ter com uma única semente de milho? Quando você planta lá uma semente de uma árvore, uma mangueira, quantos frutos essa mangueira vai dar? Então, entenda que tudo que você plantar, você colherá 100 mil, 10 mil vezes mais. Aí você está aqui plantando o seu campo, né, semeando. Aí vem um corvo e rouba uma das sementes que você colocou. Tu vai voltar para correr atrás do corvo? Né? Ah, não, mas eu não posso tomar prejuízo. Não, mas é um absurdo fazer isso comigo. Aí, ó, a pessoa pegada. Porque comigo não, porque é um absurdo, porque eu vou atrás dele, porque ele vai me pagar a semente que ele me roubou. Ô filho de Deus, ô filho de Deus, ô filha de Deus. Você parou de plantar os buraquinhos do teu terreno, do teu campo, tá tudo ali. E o tempo que você tá correndo atrás do prejuízo, você tá deixando de plantar um monte de novas sementes que germinarão em muitos novos frutos. O corvo também precisa comer, desapegue. Entenda que toda perda que você consideraria prejuízo, se ela vem para aprendizado, para crescimento ou para lhe libertar de uma pessoa, de um lugar, amém, Senhor, vai com Deus, vai em paz, leve,
Só não me prenda a isso. Eu só não posso perder minha liberdade, nem ficar presa a isso. Tá certo? Então, essa questão... as pessoas que não são boas em desapegar, elas não são boas em perdoar. E a gente sabe que o não perdoar é como se você segurasse uma brasa. Pense num carvão em brasa. Você segura na sua mão para atacar no outro. Porque você não perdoa o outro. Porque você... Enquanto você está jogando... Olha a hidrelétrica de novo. Olha a sua usina de novo. E eu não perdoo fulano. Porque o que ele fez comigo? Olha o furto de energia. Olha a energia sendo drenada. A sua energia vital. Que é aquele cartão de crédito. Cheio de crédito para você usar para prosperar. Ou você passando crédito ali com aquilo. Que não vai te levar a lugar nenhum. Você está segurando uma brasa, um carvão na mão, querendo atingir o outro. Ela, antes de atingir o outro, ela queima a sua mão. Todo mundo que é apegado a uma história. É apegado ao que fizeram com ele. É apegado ao que fizeram comigo. Não é um perdoador. Ele não é um bom perdoador. E perdoar é libertador. Você precisa perdoar para poder se liberar. Ah, mas perdoar significa não educar? Não, não significa. São coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Meu filho, prometi a ele que a gente ia no McDonald's no sábado, porque é dia que a gente permite, assim, coisas diferentes, comidas que não são comidas, né? Não, então no sábado passado, vamos no McDonald's, mamãe promete, vai no McDonald's, vai tomar sorvete depois, não sei o quê. Fez uma malcriação, uma coisa que sabia que não podia fazer. Que já sabe, já tem idade suficiente para saber que está fazendo errado. Tem coisas que ainda estão no aprendizado. Aí a gente tem que ir ensinando. Tem coisas que já foram aprendidas e que quando ele faz sabendo o que está fazendo. Não vamos mais pro McDonald's nem tomar sorvete. Ai, mãe, por favor, me perdoa pelo que eu fiz. Claro que perdoa. Vem cá, claro, mamãe perdoa. Só que não vai pro McDonald's. Por quê? Porque há uma diferença entre você perdoar e você ser educativo. Tá certo? Uma pessoa trabalhou comigo e me roubou, vamos supor. Ou foi desonesta, ou foi mentirosa, me enganou de alguma forma, me lesou de alguma forma. Perdoa, vai em paz, vai com Deus. Vá com Deus. Perdi alguma coisa com essa pessoa? Perdi. Mas está perdoada, vai em paz. Você não vai me aprisionar. Porque além de me levar o que você me levou, você não vai me deixar presa. Você não vai levar minha liberdade. Você não vai levar minha energia vital, meu tônus vital. Agora, eu vou continuar andando com essa pessoa. Essa pessoa vai continuar tendo acesso à minha empresa ou à minha casa? Claro que não. Claro que não. Isso é educativo. Isso não é só perdoar ou não perdoar. Entendeu? Então, toda pessoa apegada não é um bom perdoador. Tá certo? Eu me lembro de uma paciente minha, que as pacientes às vezes conversam comigo coisas que são da vida pessoal dela. Eu meio que funcionei meio que uma psicóloga, uma conselheira, uma orientadora. E ela falando que estava numa situação muito difícil. Normalmente elas choram, né, e tal, porque ela estava numa situação financeira ruim, tinha perdido o marido, e aí estava devendo já 10 meses de aluguel, tinha uma estrutura financeira muito boa na época do marido, morava num apartamento muito bom, mas depois que perdeu o marido, ela já estava ali tentando se segurar e já estava 10 meses sem pagar aluguel. E aquilo estava deixando ela de cabelo em pé, né? Sem saúde emocional. E aí eu falei pra ela, então eu acho que você deve se desfazer desse apartamento. Entrega, para de atrapalhar a vida dos outros. Tudo bom, Edson, querida? Nunca mais, né? Você tá bem? Beijo pra você, viu? Meu cirurgião pediátrico, a gente tem uma mania, então, de se apegar. Aí ela, eu não... É porque eu não tô... Aí eu disse, olha, libera a vida dos outros. Você tá atrapalhando a vida dos outros. E a sua. Porque você não está conseguindo gerenciar isso, emocionalmente está te adoecendo. E você está atrapalhando a vida do dono do apartamento, que precisa receber o dinheiro dele. Que ele precisa daquele dinheiro para fazer o pagamento das contas dele, para suprir a família dele. Sai desse apartamento e aluga um menor. Mas eu não consigo. Aí eu descobri que ela não precisava nem alugar. Ela tinha um menor. Só que eu não consigo ir morar lá, não consigo viver lá. Mas como você não consegue? Por que você não consegue? Já morei num apartamento de 40 metros quadrados, como é que você não consegue? Não, porque minhas roupas nem cabem lá. Ô, querida, tuas roupas não cabem lá. Tá vendo aí o apego? Tuas roupas não cabem lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos reciclar.
Porque a vida, ela é reciclável. Tudo é reciclável. Nós somos recicláveis. Olha só, todos nós vamos virar adubo. Todos. Ah, não, mas eu vou cremar e vou jogar no mar. Vai virar adubo. O peixinho vai comer, vai fazer cocôzinho, vai virar adubo aquático. Ah, mas tudo é reciclável, inclusive a gente. Está aqui um adubo ambulante falando com vocês. Porque quando a gente morre, o que a gente vira? Adubo, para gerar uma nova vida, criar uma nova espécie, uma nova classe aí de espécies, seja de planta, seja do que for. Se você for enterrado, você vira adubo. Se você for cremado, aonde você jogar essa cinza, ela vai virar adubo. Então, se nós somos recicláveis, por que a vida não? Por que as roupas não? Ah, não, eu tô guardando roupa porque eu ainda vou caber nela. Não vai, filha. Ela não te representa mais. Muitas vezes, aquela roupa era de uma Vanessa, que nem é você mais hoje. Ah, eu já usei a barriguinha de fora aqui. Será que hoje dá pra usar? Não. Por quê? Pela idade? Não, claro que não. Pela posição, pela postura, pela imagem, por quem você se transformou. Aí eu cheguei para essa paciente e disse, como é? Você não consegue morar por causa de roupa? Pois então a sua tarefa hoje é desapegar. Você vai pegar essas roupas, ver o que você usa e o que você não usa. E você vai jogar fora. E você vai morar no seu apartamento para você reestruturar a sua cabeça, reestruturar a sua vida, começar de novo e, claro, alcançar de novo o patamar que você já esteve. Porque é para isso que a gente vai trabalhar. Mas só que, às vezes, a gente precisa passar por transições e precisa estar apto e preparado para passar por essas transições. Resultado, essa pessoa tirou uns 7 ou 8 sacos de lixo daquilo, de 50 litros, de roupa, 2 ou 3 caixas de sapato. Essa pessoa adoeceu, ela ficou doente, ficou de cama. Sabe por que ela ficou de cama? Porque ela estava desapegando das coisas dela. Tu acredita? Ela ficou de cama, ela teve febre quando ela teve que fazer essa arrumação e desapegar das coisas. Veja quanta energia aprisionada em coisas. Esse é um dos exemplos que eu tenho de vários. Aí a gente tem aquela história assim, de 1950, né? Não, mas eu ainda vou usar. Isso ainda vai me servir um dia. Minha mãe tem muito isso. Minha mãe guarda tudo. Ela pega um fio de telefone e diz, não, vou guardar esse restinho de fio de telefone, porque pode ser que a gente precise um dia. Tudo a gente vai precisar um dia. Isso é típico da pessoa escassa. É a pessoa que sempre vive na falta. Ela sempre acha que vai faltar. Vai faltar, então eu preciso acumular, eu preciso guardar. Quem guarda muito, olha, quem é acumulador, pode ter certeza, é escasso. Ele tem uma falta enorme dentro dele, que ele acha que essa falta vai ser suprida acumulando coisas. Entendeu? E isso é um gasto de energia horrível. É gasto de energia porque é energia parada, você está deixando de prosperar a vida de alguém. Quando você entrega aquilo que não lhe serve mais, você abençoa alguém. E é um gasto de energia horroroso, porque você... Imagina arrumar uma casa cheia de coisas, gente. Quanta coisa você tem para tirar no lugar? Que trabalheira não dá. Não é energia? Você não está gastando dessa energia vital? Você não está gastando do seu cartão de crédito? Né? Então, existe muito isso. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para falar com vocês, porque eu pus assim, umas colinhas aqui, rápidas, só para eu não esquecer de coisas que eu julguei importante falar. Quando você retém alguma coisa, é como se fosse uma água de um rio. O rio, ele veio para dar vida, ele vem para dar alimento, ele vem para... Todas as grandes civilizações, elas começaram a crescer em torno do rio. É sempre em torno de rio, de mar. Ou seja, bem-vindo aí, Ferreira. O rio, ele emana a vida. Só que na hora que você retém essa água desse rio, o que acontece com essa água? Ela apodrece. A dengue, o limo, a nojeira, a sujeira, a doença, ela vem de águas o quê? Paradas, águas que não fluem. Então imagine que quando você funciona como um rio, onde as coisas chegam em mim, eu faço a utilidade do que eu tenho que fazer, e eu abençoo, e eu deixo seguir, e eu fluo, você tem vida. Quando você retém em você, não, chegou em mim e eu retive informação, eu retive conhecimento, eu retive coisas, eu retive pessoas. Você tá podre, tá adoecido e apodrecendo, pode ter certeza. Então deixa fluir, entrou, processou, desapegou. Oi, Verinha, tudo bom, meu amor? Desapegou, ressignificou e joga, e vai. É assim que a gente consegue ter vida próspera, vida boa e vida saudável.
certo? Vamos desapegar das pessoas? Faz aí a listinha de pessoas que você vai ter que desapegar. Bom dia, Verinha. Beijo pra você. Faz aí a lista de pessoas que você tem que desapegar. Quem é que você tem que desapegar que tá travancando sua vida? Hein? Que tá funcionando como uma âncora, puxando você lá pro fundo, da onde você não consegue sair. Porque eu vou dizer, viu? Nadar cheio de peso preso no pé é difícil. A chance maior é de você afundar, né? Ah, mas veja, doutora, a pessoa que eu não posso desapegar é porque ela é minha mãe, ela é meu pai, ela é minha tia, ela ajudou a me criar. Gente, honrar até pai e mãe é bíblico, mas a gente precisa entender o que a gente está lendo. Honrar não é deixar ele tomar conta da sua vida, não é ele decidir por você num tempo. Obrigada, Ana Paula, obrigada, excelente conteúdo, obrigada. Não é deixar, oi Maria José, tudo bem? Seja bem-vinda. Não é deixar ele decidir sua vida. Primeiro, porque aquilo para qual ele foi feito pelo Criador não é aquilo para qual você foi feito. As experiências que ele teve, que fizeram registros, lembra a história do dedo na tomada? Botou o dedo na tomada, deu choque, não ponho mais. Aí eu vou ensinar o quê? Ali dá choque. Não pega ali não, ali dá choque. No que se refere à tomada, ok, é uma coisa que vale para todo mundo, vai dar choque em quem botar o dedo. Mas só que seus pais, ele tem experiências na vida deles que marcaram ele. Então, não, minha filha, não monte empresa, você vai quebrar. Olha a história do seu pai, montou uma empresa e quebrou. E vai acontecer a mesma coisa com você. É melhor você fazer seu concursinho público, ter seu saláriozinho fixo. E aí aquilo tá tirando você do seu propósito. Do propósito de vida que você tem. Tá fazendo você não expressar seus talentos e seus dons que são diferentes dos dele. Gente, empresa não fale. Quem fale são pessoas. Por quê? Porque emocionalmente elas não tocam mais o barco. Nenhuma empresa acorda de manhã, que nem Toy Story, e diz assim, vamos falir hoje. Os produtos acordam e vamos falir hoje. Quem fale é o dono da empresa. E normalmente ele fale porque ele não vai ter mais energia para tocar aquele negócio. E da onde é que ele não tem mais energia para tocar aquele negócio? Que a energia está faltando, está sendo drenada para algum lugar. Ele falhou emocionalmente. Normalmente uma empresa quando quebra, o dono quebrou emocionalmente. E a história do teu pai não tem nada a ver com a tua. É uma outra história. Então honrar pai e mãe é bíblico. Mas sabe o que é isso? É não desassistir pai e mãe. Principalmente na época que os trabalhos eram muito braçais, esse pai e essa mãe vão envelhecer e eles não vão conseguir mais produzir financeiramente o que produziam antes. Oi, bem-vindos aos que estão chegando. Eles não vão... Olá, meu amor, tudo bem? Maria Vanderlei. Então, veja, eles não vão conseguir produzir o que eles produziam antes. Ok? E aí você, como filho, precisa ir lá honrar. Precisa ir lá ajudar esse pai e essa mãe na velhice deles, assessorar na velhice deles. Mas não é pra ele mandar na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Entende? Então, aí você diz, ai, mas tadinho. Eu tô falando de pai e mãe, veja, bom dia, querida. Tô falando de pai e mãe, que seria o suprassumo disso. Ah, mas é um irmão, mas é um vizinho, mas é um tio que me ajudou muito. Cara, honre. Honre até sua empregada doméstica. Você tem que honrar. Isso faz parte, isso é princípio do reino. Agora, não deixe tomar conta da sua vida. Aí você fica preso ali, aí você se sente assim, ó, algemado, engessado. Você não consegue fazer coisas porque aquela pessoa que faz parte da sua vida vai falar o quê, vai dizer o quê, vai te infernizar, vai opinar. E você fica preso a tudo isso e toma fuga de energia, toma fuga. A hidrelétrica, você é uma usina nuclear. Não tá funcionando. Porque só fazem drenar a sua energia. Entendeu? Então veja aí a listinha de pessoas que você vai ter que desapegar. Tá? E desapegar não significa abandonar. Ah, mas tadinho, né, doutora? É porque eu tenho pena. O que vai ser da vida dele sem mim? Vai ser, às vezes, melhor do que com você. Entenda uma coisa. O mundo segue sem a gente. Obrigada, Vera. Conteúdo maravilhoso. O mundo segue e seguirá sem a gente. Eu, uma vez na terapia, falei assim, ai, mas eu não posso ficar doente, eu não posso deixar de ir no hospital, porque quem vai fazer o que eu faço? Cara, isso é um narcisismo. Isso chega a beirar um narcisismo. Oi, Carol. Eu sou indispensável? Eu sou insubstituível? Claro que não. Se eu morrer, o hospital tem 70 anos. Ele vai continuar sendo tocado por outras pessoas que vão vir fazer o que eu faço, pior do que eu faço, ou até melhor do que eu faço. Entendeu? Eu sou só mais uma pedra do quebra-cabeça. Você é só mais uma pedra do quebra-cabeça. Então desapegue, deixa fluir em você o que você veio para fazer. Porque é aquilo que eu falei lá no começo, a infelicidade é quando você está fora do seu propósito.
É quando você está fora daquilo que você veio fazer. E muitas vezes quem está te desviando do que contempla a sua alma são essas pessoas, são essas coisas. Eu não viajo por quê? Eu conheço gente assim, gente. Tenho um paciente assim. Mas eu não posso viajar não, doutora. Eu tô cansada, tô estressada, tô estafada da vida. Eu digo, vai dar uma viajada. Vá ver outros ares. Vá desopilar, vá pensar em outras coisas. Sai um pouco do ambiente. O ambiente é muito feroz. O ambiente, ele drena muito a nossa energia. Ele também leva a gente a fazer muitas coisas que a gente não quer. Às vezes a gente não consegue pensar bem dentro de ambientes adoecidos. Vai viajar, sabe o que a paciente falou? Mas eu não posso viajar, doutora, porque olha, meu jardim, minha piscina, as minhas plantas, Gente, desapega, então diminui. Lembra a história do burro? Diminui o peso das suas costas, filha. Você está carregando peso demais. Você está carregando mais peso do que um cavalo. Você não está conseguindo sair de casa e fazer uma viagem pela quantidade de coisas que você colocou na sua vida, de pesos que você colocou na sua vida. Vai viver experiência em vez de viver coisas. Largue as coisas e vive experiências, porque as experiências vão abrir sua mente, vão fazer você pensar de uma forma diferente. Vai fazer você ver que existem outros ambientes, outros lugares, outras pessoas, outras formas de pensar, outras formas de lidar com o problema. Você lida de um jeito e acha que só tem aquele caminho. Aí você vai ali, faz uma viagem, vê um modus operandi diferente. Você diz, não, resolvi o problema que eu tinha, não estava vendo saída, resolvi. Entendeu? Então hoje tarefa para vocês façam a listinha aí de quais pessoas você precisa desapegar. Quem é que está aí sugando sua energia, impedindo que você prospere. E faça uma listinha de coisas que você tem que dar. Não quer dar? Primeiro venda. Ok, você trocou essas coisas por energia. Porque no que você compra, você trocou por energia. Porque você trouxe o dinheiro gastando sua energia vital. Então você vai lá, vai pegar tudo, vai anunciar na OLX. Vendeu, não vendeu, doe, abençoe alguém. Tire esse peso da sua vida e das suas costas. Desapega. Tá certo? E faça a listinha das pessoas que você precisa desapegar. Tá certo? Eu fico pensando assim, meu filho, né, um dia desse, outro exemplo, eu tenho vários para dar a vocês. Um dia desse, meu filho pegou e disse, mudou de sala, né, mudou de turma, virou o ano, e ele tinha uma professora que era maravilhosa, assim, das melhores que a gente já viu. As mães também adoravam ela. E no que muda, ele pega uma outra professora, com outro jeito, outro modus operandi. E aí ele, mas eu queria que fosse a mesma professora. Aí as mães começaram, porque as crianças estão tendo dificuldade de adaptação, essa professora é mais dura, ela não é tão amorosa quanto a outra. Vamos fazer um abaixo-assinado, pedir a escola que mantenha a mesma professora. Aí você imagina, né, como é que a gente engana a gente, como é que a gente se furta. Olá, querido, tudo bem? Você tá bem? Seja bem-vindo, viu? Veja como a gente se furta, como a gente se boicota. Imagina você querer viver na mesma casa que você nasceu, manter os mesmos amigos de infância que você teve, manter a mesma professora Helena do carrossel, porque ela é legal, ela é boazinha, ela me entende. Manter as mesmas coisas, as roupinhas que você tinha. Eu vou guardar isso porque é da minha época de... Aí você guarda um monte de treco em casa para lembrar uma época e uma fase. Imagina você viver assim. Eu trabalho há 20 anos, 30 no mesmo lugar. Que pena pra você, né? Porque qual é o pool de experiências que você está trazendo? Qual é a dinâmica? Você não está se tornando uma pessoa flexível. Você está perdendo capacidade de adaptação. Árvore que não balança, quebra. Uma das principais características que a gente tem que carregar para que a gente dê certo na vida é flexibilizar. Quem vive a mesma coisa, o mesmo ambiente, o mesmo lugar, ela não flexibiliza. Ela é ruim de flexibilizar. Então imagina que eu fosse brigar para meu filho ter a mesma professorinha Helena de carrossel. Obrigada, assunto maravilhoso. Espero que esteja ajudando a gente aqui. A ideia é essa. Imagina que eu pegue e vá lá brigar para o meu filho ter a mesma professorinha Helena de carrossel. Qual é a capacidade adaptativa que eu estou dando para esse ser humano? Nenhuma. Pelo contrário, eu digo, não, eu quero que mude mesmo. Eu quero que ele vá lá conquistar uma nova pessoa, que pensa diferente, que tem um modo de agir diferente. Eu quero que ele se mostre para essa pessoa, que ele entenda quem é essa pessoa, que ele ache pontos de coincidência com essa pessoa, que ele faça rapport com essa pessoa. O que é rapport?
eu achei um ponto de contato onde eu consigo entrar naquele coração. É isso que eu quero. Olha só, teve uma pesquisa com o pessoal do Vale do Silício. Vale do Silício nos Estados Unidos é onde estão os principais mentes da tecnologia, né? De Google, de Microsoft, de tudo. E foram ver o que é que eles tinham em comum, né? O que é que eles tinham na vida em comum para serem as mentes mais brilhantes e mais bem pagas na área de tecnologia no mundo, né? E só tem uma coisa que eles têm em comum. Só uma. A maioria deles moraram em vários países, mudaram com os pais, mudaram bastante, estudaram em várias escolas diferentes, tiveram acesso a várias culturas diferentes. Essa é a principal característica de todos eles. Então, entenda o quanto você consegue melhorar, porque isso cria repertório. Você precisa ter novos repertórios. E você só constrói repertórios quando você se expõe a situações novas. Seu cérebro quer isso? Não, porque seu cérebro quer poupar energia, ele é preguiçoso. A gente tem uma tendência, até o caminho que a gente faz de casa para o trabalho, a ser igual sempre. Você já reparou? Você quer sentar no mesmo restaurante onde o garçom já te conhece, já sabe a mesa que você prefere. Você quer ir para o trabalho pelo mesmo caminho que você faz todo dia. Você não quer mudança. Só que entenda que quanto menos você se expõe a mudanças, menos capacidade de flexibilizar. Volto àquilo ali, ó. Isso que eu tô te falando tá num livro chamado Segredos de uma Mente Milionária. Quem quiser ler, aconselho. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias geram em mim novos comportamentos que me trazem novos resultados. Eu quero o ano que vem, mudou o ano, né? Final de ano tem isso. Ano novo, vida nova. Qual vida nova se você vai continuar fazendo a mesma coisa? Apegado às mesmas coisas, apegado a tudo. Alguém falou de você, aí você se apega. Alguém me criticou, aí eu me apego. Alguém tá falando aqui porque eu tô fazendo live. Tá falando, claro que tá falando. Isso tá me matando, isso tá acabando comigo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos sair desse lugar aí, vamos caminhar para outro, que é a melhor coisa que a gente faz. Então, o primeiro pilar é esse que a gente está falando, desapego. Se você não desapegar, você vai adoecer. E adoecendo, você vai adoecer os ambientes e as pessoas ao seu redor. Porque uma pessoa doente adoece outras, uma pessoa curada cura outras, tá certo? Você não tem que ficar com raiva nem magoado. Aí você não vai nem precisar perdoar ninguém. Entendeu? O apegado nem perdoa. Ele tá apegado àquela história, aquilo que falaram dele, aquilo que fizeram com ele. Larga isso. Na hora que você desapega num nível que você nem põe pra dentro. Falou de mim, foi minha filha. Oh, Jesus, que coisa boa. Olha, que bom pra você. Sabe com quem que você tem que prestar contas e deixar que essa pessoa preste contas? Com o rei. Tu tá vivendo embaixo do propósito de Deus? Você tem coragem de falar isso? Você já achou seu caminho? Então, amigo, quem quiser que fale. Tem 2 versículos que eu coloquei aqui pra vocês. E por que eu tô trazendo versículos, gente? Nada de religiosidade. Sou contra. Tem gente que é apegada à religiosidade, viu? Outro apego aí. Religiosidade. Sou apegada à minha religião. Oi, prima, tudo bom? Um beijo pra você, querida. Selma, Laura. Então, veja, tem gente que é apegada à religião. Você mexeu no que... Porque, veja, religiosidade não é espiritualidade. Você tem que ser uma pessoa espiritualizada. Você não tem que ser uma pessoa religiosa. Mas eu quero ir à igreja. Eu vou à igreja, amanhã eu tô lá. Mas eu vou à igreja por quê? Porque se eu quero comer, se eu quero beber Meu filho lindo, beijo, meu amor. Vem me dar um beijo, rapidinho. Ele vai pra casa. Vai beber na mãe. Dá tchau aí pra galera. Tchau. Coisa linda, você cuide, viu? Então, veja. Tem que dividir, né? Que coisa chata. Eu tô brincando, tem que dividir. É um direito dele, né? A paternidade é um direito dos filhos, não é nosso, tá? Então, veja, você vai... Eita, agora eu me perdi. Fui dar um beijo nele e me perdi. Tá, você... Lindo. Obrigada, velho. Tá grande, tá aqui já, ó. Tá ficando um homem. O tempo passa rápido. Então, veja, você vai prestar contas a Papai do Céu. Eu tô falando do versículo. Veja, religiosidade. Eu sou contra a religiosidade. Porque religiosidade, ela passa por hábitos. Ela passa por normativa social. Vai ter a religiosidade que vai ter que guardar o sábado. Vai ter que tem que usar coque, que não pode usar vestido, que não pode usar saia, que não pode usar batom, que não pode usar maquiagem. Aonde que isso é estar em contato com Deus, gente? Isso é mais um aprisionamento, é mais um apego. Entendeu? Aí o outro vem falar, não, feriu quem eu sou, porque eu sou apegado às doutrinas da minha igreja e isso está me ferindo. Olha só, e a igreja é massa, eu tenho ido. Porque eu entendi que existe um manual poderosíssimo que a gente não está usando. É o manual de quem criou.
Tem princípios milenares ali, tem sabedoria ali. E eu quero ler esse livro que se chama Bíblia. E tenho feito isso. Então, veja, se eu quero comer, eu vou para um restaurante. Se eu quero comprar roupa, eu vou para o shopping. Se eu quero ler e entender a palavra, qual é o melhor lugar? A igreja. Escolha a que melhor, assim, a que melhor falar com você. Porque não é sobre ela, não é sobre religião. É sobre só estar num ambiente mais favorável para você fazer aquilo. Porque você parou tudo, você tirou as distrações e foi se jogar naquilo. Né? Na hora que você está na igreja, tu não está com teu filho te chamando, tu não está com tua mãe falando com você, você não está prestando atenção fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Nisso é super válido. Bem-vindo a todos que estão entrando aí, tá? Anderson, Elis, todo mundo. Então é muito válido. E eu vou trazer aqui dois versículos que falam assim. Um está em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Deixa que quem faz justiça não é você, nem sou eu. Dê tempo ao tempo, continue fazendo o que é certo, porque a vida é colheita, é plantio e colheita. Às vezes a gente está colhendo coisa ruim porque a gente plantou lá atrás isso, só que a gente não se deu conta que plantou. Se cale, deixe o tempo passar, deixe o tempo falar por você, deixe que as coisas vão sendo colocadas no seu lugar, não vai gastar energia com isso. É a história do corvo, deixa o corvo roubar uma semente, o corvo também precisa comer, continua plantando, que o tempo vai mostrando, você prosperando. Prosperidade é o que? É crescimento, você vai prosperando, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja profissionalmente. Prosperar é crescimento, é crescer. Riqueza é fruto, é quando você já está na fase da frutificação. E não existe frutificação sem crescimento, sem o romper da semente, sem a prosperidade, sem o crescimento daquela planta. Isso é a vida é assim. A lei da natureza, ela funciona pra gente, porque a gente é a natureza. A gente faz parte desse cosmo aí, tá certo? O outro versículo ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, justiça. Todos os caminhos de Deus são juízo. Deus é fiel e não há nele injustiça. Justo e reto isso está em Deuteronômio 32:4. Então veja, minha gente, vocês precisam se apegar a isso. Para de querer fazer com a própria mão justiça, larga isso, tira esse apego do seu coração. Esse é o telefone da minha mãe gritando. Então veja, você é uma pessoa que vai dormir com raiva dos outros, você é bobo. Alguém fez uma coisa com você, você teve raiva na hora e você vai dormir com raiva. Eu vou trazer outro versículo para você. Irai-vos, está em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, ou seja, ele sabe que é da natureza da gente se irar. Mas não pequeis. Onde é que está o pecado? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe adormecer com essa ira no seu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma chateado nem irado com ninguém, porque você é um bobo. Você está criando uma rota de fuga da sua energia vital, do seu cartão de crédito, cheio de crédito que você pode usar para prosperar a sua vida e a dos outros, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Falamos do primeiro pilar, que é o desapego. Hoje a live é sobre os 3 pilares para que você se fortaleça emocionalmente. Primeiro pilar, desapego. Segundo pilar, ressignificação. Só que você tem que seguir essa ordem. Você não consegue fazer os próximos 2 pilares que eu vou falar se você não tiver feito primeiro. Por quê? Porque vai faltar energia. Você só consegue fazer os outros 2 se você tiver com o seu tônus vital, sua energia disponível para o que precisa ser feito. Você tem que tirar essas rotas de fuga da sua energia, senão você não vai conseguir fazer. Tá certo? Você não vai ter coragem de levantar da cama, como eu já falei. O cansaço físico, você dorme e acorda disposto. Você bebe água, come, dorme e acorda disposto. Quando o cansaço é emocional, você não quer sair da cama. Você não tem coragem para fazer nada que precisa ser feito. Então, o segundo pilar, ressignificação. O que é ressignificação? Dar um novo significado às experiências e às coisas. Isso precisa ser feito gerando novas experiências. Nessa ressignificação, você precisa primeiro listar suas crenças. Se você não listar todas as suas crenças, você está perdido. O que é crença? É um drive mental que alguém colocou na sua cabeça. Ou seu ambiente, ou seu pai, ou sua mãe. Vamos pensar?
crença, vou dar um exemplo de uma, financeira, que vocês gostam, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então, veja, se eu tenho uma crença que eu aprendi lá atrás, do meu pai e da minha mãe, lave a mão que você pegou em dinheiro, dinheiro é sujo. Ah, fulano ficou rico, tá roubando alguém. Porque pra ficar rico, minha filha, só tem um jeito, é roubando alguém. Ou é mentindo, ou é trapaceando, ou é roubando. Ah, veja, tudo isso são crenças que estão sendo colocadas na sua cabeça. Qual é a chance de você carregando essas crenças, você se tornar uma pessoa rica? É zero. Sabe por quê? Vai ser mentalmente, no consciente, você vai dizer que quer ficar. Você vai dizer até que está buscando ficar. Mas sabe quando é que você vai conseguir? Nunca. Sabe por que você nunca vai conseguir? Porque vai ser seu corpo falando contra os seus valores. As suas crenças, elas te limitam. Elas são crenças limitantes. Elas limitam as suas ações. Por quê? Porque onde é que eu vou ser rico se eu acho que todo rico é ladrão, se todo rico é bandido? Eu sou bandida? Eu sou ladra? Então não vou ser. Se eu acho que dinheiro é sujo, se eu acho que o mal da humanidade é o dinheiro, se eu acho que o mal de tudo no mundo é o dinheiro, onde é que eu vou acumular dinheiro na minha vida? Nunca. Só que as crenças limitantes, elas não existem só para financeiro, pro lado financeiro. Gente, vocês me dão um minuto, rapidinho, bem rápido. Desculpa aí, cheguei. Porque esse telefone ele não toca não, ele berra, ele grita. Então, veja, você vai ter crença limitante, ela vai fazer o que com você? Ela vai te limitar. Te limitar. E assim existem várias. Crença de que todo homem não presta, todo homem é vagabundo, todo homem é mentiroso, todo homem é traidor. Isso é uma crença. Todo homem é assim. Ah, toda mulher é interesseira. Toda mulher só gosta de dinheiro. Toda mulher só quer saber de dinheiro. Quem gosta de homem... Tem uma coisa bem feia, né, que o pessoal fala. Quem gosta de homem é viado, né? É homossexual, é o homoafetivo. Mulher gosta de dinheiro. Se você tem essa ideia, qual é a chance, meu amigo, de você arrumar uma mulher decente? Será que todas as mulheres só gostam de dinheiro? Será que realmente é assim? Todas as mulheres? Todos os homens não prestam? Então, assim, não existe, isso é uma coisa que não existe. Isso tudo é crença limitante, que faz você caminhar, porque toda crença, ela quer o quê? Ela quer um fato. Ela quer um fato para poder dizer assim, tá vendo? Eu tô certa, tá vendo que o que eu falo tá certo? Tá vendo que como eu penso tá certo? Ela quer validação. Toda crença, ela quer validação. Então, a gente precisa gerar novas experiências e novos significados. Vamos ver um novo significado. Um exemplo. Uma paciente chegou e disse assim, porque meu marido me descartou. Obrigada, excelente tema, obrigada. Ele me descartou. Ô, minha filha, tu é copo de plástico, é para ser descartada. Veja, isso é uma forma, é um significado. Você deu uma simbologia. Ele resolveu viver a vida dele de outra forma. Ele resolveu seguir outro caminho. Ele resolveu viver com outras pessoas. Acabou, game over. Agora, ele te descartou, isso é a simbologia e o significado que você está dando. Você está se achando uma pessoa descartável. Você se considera alguém descartável. Entendeu? Troca a simbologia, porque aí você se agarra nisso e faz, ele me descartou. Porque ele me deixou, porque ele não teve nenhuma consideração. Olha só quanta dor. Amiga, ressignifica. Sabe o que é ressignificar? Vivemos um tempo maravilhoso. Um ciclo de vida, porque a vida é cíclica. Tudo é reciclável, tudo é renovável. Vivemos um tempo maravilhoso, vivemos um ciclo maravilhoso. Eu cresci com ele cresceu comigo. Eu me doei muito, sim, não esperava que o final fosse esse. Esperava viver o resto da vida do lado dele, mas não foi assim que foi. Aí o que eu fiz por ele? Fiz e faria de novo, porque é sobre quem sou eu. É sobre quem é você. Você não vai se ferir, você não vai se flagelar, querendo ser uma coisa que você não é. Eu tive uma experiência ruim no primeiro casamento. Se outro vier, você vai fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é sobre quem é você. Careta fica na cara de quem faz. Eu não consigo dar ao outro o que eu não carrego. Você consegue dar ao outro o que você não carrega? Claro que não. Na hora que você olhar outra pessoa, se apaixonar por outra pessoa e for conviver com outra pessoa, você vai ser a mesma mulher decente, a mesma mulher trabalhadora, ou trabalhadora. Você vai ser a mesma mulher que produz, que põe dinheiro dentro de casa, que ajuda o homem a crescer. Vai! Porque é sobre quem você é. Então, para de ficar colocando na cabeça, bem-vindo vocês que estão chegando agora, para de ficar botando na cabeça, porque ele não teve consideração nenhuma,
pelo que eu fiz por ele. Ai, porque ele me descartou, ele me abandonou. Isso tem 15 anos, você tá falando isso ainda. Ressignifica. É sobre ressignificar. Entendeu? Ah, porque agora é nova fase, novas pessoas. Crescemos para caminhos diferentes. Um casal se conhece com 20 anos de idade. Veja, existem coisas de mim nos meus 20 anos que eu não reconheço como minhas hoje. Que eu olho para trás e digo, essa menina não sou eu. Por quê? Porque o que ela fez, o que ela cometeu de atitudes, de caminhos, de descaminhos, de erros, de acertos, construíram a mulher que está aqui falando com vocês hoje. E tá tudo certo. Aí o outro cresceu para um lugar diferente de você. Ele quer coisas diferentes das que você quer. E tá tudo bem. Acabou? Acabou, não acabou? Então vamos, o que a gente vai fazer a partir de agora? Isso tá posto. Foi ótimo, valeu, vou guardar no coração tudo que foi bom entre a gente. O que eu vou fazer a partir de agora? Refazer a vida. Sozinha inicialmente, com alguém, se apareceu, se não apareceu. Entendeu? Mas pega a sua energia, a energia vital que você tem, e coloca onde tem que ser colocada para você prosperar na vida, para você ser feliz na vida, para você ser uma pessoa equilibrada emocionalmente na vida e você não adoecer. Não adoecer emocionalmente, psiquicamente e não adoecer fisicamente, porque o adoecimento vem nessas 3 esferas. Então veja, para você ressignificar, existe no nosso cérebro uma área chamada aqui no córtex pré-frontal, que é o córtex dorsolateral. Ele funciona como se ele fosse assim, um grande diretor. Ele é responsável pelos nossos repertórios. Então veja, não é que ele guarde os repertórios. O nosso repertório está guardado em várias áreas do nosso cérebro, né? O repertório visual, no córtex occipital. O que é repertório? Vivi uma experiência, guardei um significado para ela. Vivi outra experiência, coloquei outro significado nela. Vivi outra experiência, coloquei outro significado nela. Então, todas as experiências que você vive, você vai colocando significados e vai guardando isso. Quem é que vai pegar... Bem-vinda, Adriana. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem? Quem é que vai pegar esses significados que eu já guardo e vai ver qual é a Vanessa que vai aparecer nessa situação? Qual é a Vanessa que vai aparecer aqui? Automaticamente, esse meu córtex dorsolateral, que é do meu córtex pré-frontal, ele vai pegar todas essas experiências, rapidamente ele vai abrir as gavetas, o gaveteiro, ver e vai dizer assim, não, aqui Vanessa vai ter que agir dessa forma. Porque a outra experiência já mostrou que é a melhor maneira. Quando você tá sob estresse, né, você reduz a capacidade de funcionamento desse córtex dorsolateral. Então, você reduz a capacidade dele pensar qual é o melhor repertório para você usar ali. Qual é a sua versão que vai aparecer naquela situação. E a amígdala cerebral é quem vai começar a atuar. É isso que acontece sob estresse. Por isso que você precisa se poupar de estar sobre essa energia do estresse, do abatimento, da autocomiseração, de que você é uma coitada. Você perde sua capacidade de agir, a sua capacidade de atuação. Fisiologicamente você perde. Eu estou te explicando aqui do ponto de vista médico. E veja, se eu tenho esse córtex, que é quem vai pegar todas as minhas experiências, todo o meu repertório e vai usar o melhor, o que eu preciso na minha vida? Preciso acumular novas experiências. Porque novas experiências me trazem novos repertórios. Vamos lá, você conhece aquela tia sua que tem um repertório musical excelente. Ela conhece muita música. Então ela é aquela pessoa que se você disser assim... uma palavra, ela canta uma música. Ela cantarola uma música. Se você falar casa, ela diz: no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Aí você fala amor, ela é o amor. Você conhece uma pessoa. O que faz ela ter uma cantarolar ou assoviar de imediato uma música? O repertório musical que ela tem, certo? Ela é uma pessoa que tem um repertório vasto. Se ela conhece uma ou duas músicas só, ela jamais vai conseguir fazer isso. Tocou muito, absurdamente. Ela não vai conseguir fazer isso. Tem gente que tem um repertório para casamento. É uma pessoa que está casada há muito tempo, que já teve várias fases no casamento, que se você falar sobre casamento com ela, ela vai trazer um repertório enorme de como resolver aquela situação. Ela vai dizer, não, olha, mas aqui a gente pode resolver assim, o que eu te aconselho? Aqui você faça assim, você faça assim. Ela tem um bom repertório nas relações conjugais, interpessoais. Tem aquela pessoa que tem um repertório empresarial vastíssimo. Você está com qualquer problema na empresa, você pega aquele consultor que ele vai lá, vê, diagnostica e diz, não, aqui a saída é essa, a saída é essa, a saída é essa. Por que ele consegue ser um bom conselheiro? Porque ele tem um vasto repertório.
Como é que tá seu repertório? Qual é o seu repertório? Me responde. Aonde é que você está precisando melhorar o seu repertório? Você precisa melhorar seu repertório pessoal, financeiro, físico. Você precisa ganhar novas habilidades motoras? Vamos, então, produzir novas experiências motoras. Eu sou uma pessoa que vocês vão ver, eu não levo muito tempo fazendo a mesma atividade. Eu fazia academia com o personal Rodrigo, querido, adorava. Parei. Parei por quê? Me aborreci? Não. Ficou ruim? Não. Porque eu quero novos repertórios, eu quero meu corpo pensando de uma maneira diferente. Eu quero que ele vá experimentar movimentos, tá? Eu quero que a minha motricidade ela seja usada de uma forma diferente. Então, bem-vinda, Flávia. Então, veja, eu vou fazer o quê? Muay Thai. Eu agora faço Muay Thai, eu faço luta. Por quê? Porque luta vai me fazer pensar de uma forma que eu nunca pensei. Vai fazer meu corpo se posicionar de uma maneira que eu nunca me posicionei. Quer ver outra coisa que a gente tem que ir conseguindo experiências? Porque você vai ampliando seu repertório e aí você vai acessar todas essas áreas na hora de pensar uma coisa que você tem que resolver. Ó, outra coisa que eu fiz aqui pra vocês saberem. Eu fiz uma carteira de arraiz amador. O que é arraiz amador? É uma carteira para dirigir lancha e jet ski. Na época, a gente foi fazer uma carteira com o pessoal do SAMU, uns amigos do SAMU, juntos. Aí um colega até que deu ideia, não sei o que, eu fui, eu vou fazer também. Eu tenho jet ski? Não, não tenho. Eu tenho lancha? Não, não tenho. E pra que você vai fazer? Porque eu quero uma nova habilidade. Eu quero ganhar, eu quero que meu cérebro comece a pensar coisas que ele nunca pensou. Eu quero olhar a vida de uma prisma que eu nunca olhei. Veja, depois que eu tirei a carteira, eu hoje entro no mar e eu vejo coisas que eu não via. Eu nunca, gente, eu andei a vida toda com amigos, com gente que tem, alugando, a minha vida toda. Eu nunca vi coisas que eu vejo hoje. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. Porque o meu repertório era baixo. Eu não via, não reconhecia placas de perigo. Eu não sabia que ali tinha um canal, que a gente estava passando num canal, que ali era raso, que ali não era raso, que essa parte da ponte pode passar, que essa não pode. E isso vai me fazer usar essa experiência em algum outro lugar, com certeza. Isso amplia. Não, Sani Torres, biomédica, perguntando, doutora, essas lives são todos os dias? Amando, querida, queria, né, que fosse todos os dias, mas seria impossível para mim. São todos os sábados, às 9 da manhã. Esse é um horário que eu tirei pra gente... Lembra a história do rio? Eu falei, não sei se você já estava aqui na live. Você não pode ser água represada. Água represada apodrece. Fomos feitos para fluir como rios. Então, esse é o lugar onde eu vou deixar fluir todas as coisas que eu aprendi na minha vida, que Deus me deu como oportunidades, e que talvez possam servir a vocês, a alguém que esteja aqui, a um que seja, que possa... Olá, gente, Lucas, Júlio, que estão chegando aí. Que possa... melhorar a vida da gente. Eu acho que Deus me oportunizou muitos acessos, muitos, assim, e foi Ele mesmo. Eu vim, posso contar isso outro dia, mas eu vim de uma família, meu pai morreu muito cedo, mamãe ficou muito, muito pobre, assim, muito ruim financeiramente. Bom dia, Júlio, querido. Tudo jóia? Nosso músico aí. Bom falar com você. Então, assim, mamãe ficou financeiramente muito apertada. E eu sou uma pessoa que sou muito grata por tudo que Deus me oportunizou. Eu consegui vencer, eu consegui me formar, eu consegui hoje acessar países, mesas, lugares, cursos, livros. Então, várias vezes vocês têm visto aí, não sei, porque também o pessoal eu boto menos, mas tenho ido a Alphaville, em São Paulo, feito cursos e faço terapia. Então, eu resolvi que tudo aquilo que Deus me oportunizou de acesso pode não ser o acesso de todo mundo. E mesmo que você tenha acesso, as mesmas coisas que eu, mas você vai estar tendo uma experiência e eu outra, né? Porque as experiências, elas são individuais. E aí eu resolvi deixar isso fluir para quem andar junto aqui comigo, para que isso melhore a vida da gente. Então a live não é todos os dias, ela é aos sábados às 9. Nós temos encontro marcado aqui. Apesar da vida super atribulada, super cheia, esse horário eu tô tirando pra gente. E eu espero que vocês tirem também pra estar aqui, porque vocês me fazem querer ficar mais tempo, querer ficar mais. Claro que se eu sei que vocês estão gostando, que tem gente vindo, que tem gente entrando, que tem gente participando, que tem gente assistindo, isso me faz querer estar mais aqui, né? Isso meio que me motiva a estar mais, tá? Eu vou caminhar para a live também não ficar muito grande. Vamos encerrar, né? Então, veja, você vai ter que pegar novas experiências. Eu fiz o arraiz amador. Até um amigo falou assim, mas você vai tirar de lancha também?
Porque você não tem lancha. Outra coisa, quem vai sair de lancha não quer estar responsável pela vida de todo mundo que está ali, né? Porque você é o comandante do barco, né? Da embarcação. Você é responsável por todas as vidas que estão ali. É melhor alugar e alugar com o marinheiro. Eu disse, verdade. Eu não quero. Eu não vou querer estar dirigindo. Oi, Rani, tudo bom? Eu não vou querer estar dirigindo. Eu prefiro estar com o marinheiro. Mas eu quero ter a habilidade. Eu quero ter esta capacidade, esta nova competência. Eu quero, e amanhã pode ser que eu seja a única que saiba fazer isso naquele lugar e preciso fazer isso. Você quer ver um outro exemplo de competência e habilidade? Eu fiz o curso do aéreo, né, do SAMU, do resgate aéreo, para grandes desastres. Tá aí no meu Instagram também, no feed, de resgatar. E lá você aprende muita coisa da aeronave, da aerodinâmica da coisa. Você aprende que coisas super importantes e assim, uma delas, que parece bem simples, mas que em outro momento eu usei. Quando você entra na aeronave, a primeira coisa que você faz é pôr o fone e testar se ele está ligado, se ele está funcionando. Por quê? Porque na aeronave você não escuta ninguém. E todo comando, toda ordem vai vir pelo fone. Então, se eu tiver que falar com o comandante, as nossas aeronaves, elas são de visão direta. Então, cabe a quem está tripulando ver se vem um urubu, se vem um pássaro, se tem risco à sua direita, à sua esquerda. Isso é uma obrigação, vamos dizer assim, de todos que tripulam. Então, a primeira coisa que você vai testar é o fone, porque às vezes você vai botar o fone ou vai esquecer de colocar, você tá sem ouvir o que está acontecendo naquele voo, entendeu? E aí, a gente testa, né, o fone, testa a comunicação. Não é uma bobagem? Né? Parece. Mas eu fui para um outro evento, onde eu precisei usar fones para falar com a equipe, tá? Um evento que não tinha nada a ver com aéreo, nada a ver. Um evento que eu tinha que estar ali dando comando para a equipe toda, e o comando era através de um walkie-talkiezinho, de um fonezinho. E resultado, eu troquei de posto, quando me trocaram de posto, que eu assumi o novo posto, a menina me repassou o fone, né, e as coisas que eu precisava para usar. Primeira coisa que eu fiz, testei o fone, estava descarregado. Ela estava usando já um fone descarregado há algum tempo, um rádio descarregado há algum tempo. Ou seja, eu ia estar numa função que eu poderia precisar falar com a equipe e eu não conseguiria porque estava descarregado. Aí, veja, é uma bobagem, mas que salvou minha vida ali, salvou minha vida, entenda. Me fez ser mais eficiente ali, ser mais eficaz ali. Por quê? Porque eu usei uma experiência, uma competência que eu adquiri em outro lugar, que foi no voo. Então, é sobre isso, é sobre você aumentar seus repertórios, porque aumentando seus repertórios, através de novas experiências, você não fica preso a uma única coisa, você não limita uma situação, você não usa um único caminho, você não usa uma única verdade, você consegue pensar fora da sua caixinha, você consegue dar novos significados às coisas que acontecem com você, e isso vai fazer com que você melhore sua vida, suas finanças, seus problemas financeiros, tenha certeza, eles são problemas emocionais, tá certo? Então, depois que você desapega, sobra energia e você usa essa energia para ganhar novas experiências e para mudar as suas crenças. Fazer uma mudança de crenças, tá? Muitas vezes as pessoas adoecem, se matam e matam o outro só porque elas não trazem novos significados para uma situação. Tá certo? E o terceiro e último pilar, para a gente concluir aqui a nossa live, não ficar muito longa, é governo. Seu terceiro pilar. Primeiro pilar, desapego. Segundo pilar, ressignificação. Terceiro pilar, governo. Você precisa trabalhar suas habilidades, suas competências, desbloquear seus traumas, que você deve ter muitos aí, nós temos, encontrá-los e desbloqueá-los para que você possa mandar na sua vida, governar sobre a sua vida, sobre todas as suas coisas. Tem nesse momento alguém querendo mandar aí na sua vida. Agora, demite ela. O governo da sua vida tem que estar sob seu gerenciamento, tá certo? Aí você diz, não, mas isso é tradição. Não, isso não é tradição, tá? Tradição é sobre princípios e valores. Qualquer outra coisa é mania, é bobeira, ok? Então você vai dizer assim, ó, repete aí. Eu vou governar minha própria vida. E quem quiser governar por mim, eu vou mandar cuidar da própria vida dela, vou mandar ela cuidar da vida dela. Governe sobre a sua própria vida. Não deixe a opinião de terceiros, a crítica, o elogio. Você não é refém nem de crítica, nem de elogio. Se você precisa de crítica ou até de um elogio para validar o que você está fazendo, você está tirando o governo de você e dando governo àqueles que podem oferecer um elogio a você. Tá certo? Então,
você pense, você não é boazinha, nem bonzinho. Você é uma boa pessoa. É diferente de ser boazinho ou ser bonzinho. Você é uma boa pessoa, mas você não é bonzinho. A partir de hoje, você não será mais bonzinho. Tá certo? Porque pra você ser bonzinho, você não confronta nada. Você aceita tudo. Oi, Jaque, tudo bom, meu bem? Beijo. Você não confronta nada. Você aceita tudo. Você abre mão das suas vontades. Você abre mão dos seus desejos. Você abre mão da sua liberdade. Então, a partir de hoje, você vai dizer com a sua boca: eu governo a minha vida. Ninguém governa a minha vida. O governo é meu. O que fazem comigo não governa quem eu sou nem o que eu sinto. Quando me criticam, não governa o que eu vou fazer. Beijo, meu amor. Nem como eu me sinto. Se me elogiam, também não me governa, porque eu não sou movida por elogio. Eu sei quem eu sou. Eu tenho identidade. A minha identidade está completamente estabelecida. Eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu vim fazer. Então, governo. Quem não governa a vida, vive sendo sugado. Energia saindo para tudo que é lado, tá certo? Então, veja. Você não pode ser mais hoje aquela pessoa que tem medo de inveja. Você tem medo de inveja. Você tem medo de crítica. Você tem medo de reprovação. Aí sabe o que acontece? Você não governa, porque você está sendo governado por essas coisas, tá? Pela crítica, por alguém estar com inveja ou não de você, eu não vou fazer, pela aprovação. E aí sabe aquele diabo que ficava ao redor do seu campo energético? Ele agora não está mais ao redor, ele está dentro. Ele está bradando feito um leão dentro, porque a casa está sem dono. Ficou mais simples magoar você. Ficou mais simples atingir você. Ficou mais simples chegar em você. E fazer com você o que o outro quer. Porque na hora que ele chega no seu emocional, ele está determinando o que ele vai fazer com você. Tá certo? Você vai, a partir de hoje, governar sobre todas as coisas. E quando você faz isso, quando você consegue estabelecer bem esses 3 pilares, você vai melhorar todos os seus resultados, financeiro, de relacionamento interpessoal com a sua família, com o seu cônjuge, com o seu namorado. Obrigada, doutora Vanessa, por disponibilizar seu tempo conosco. É uma troca de aprendizado mútuo. Gratidão a vocês que ficaram aqui assistindo também, tá bom? Estamos aqui para isso. Então, você vai melhorar todos os seus resultados de relacionamento interpessoal, profissional, financeiro. Você vai melhorar seus resultados de saúde. Você vai adoecer menos. Você não vai adoecer, você vai acordar. Tem muita paciente que diz assim para mim: doutora, como é que você consegue fazer tudo que você faz? Porque minha energia, minha hidrelétrica, minha usina nuclear tá ali, ó, gerando. Eu não tô deixando vazar muita energia, entendeu? Então, a minha energia, ela tá sendo usada para aquilo que me move, que me movimenta, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essas 3 coisas que a gente vai melhorar a vida, tá bom? Eu vou encerrar por aqui essa live, porque senão ela vai ficar muito longa também. A gente vai falando, gente. Ave Maria. Eu aqui falaria mais 4 horas. Mas tá na hora da gente encerrar para não ficar cansativo, tá bom? Aí eu quero fazer agora com vocês aquele minuto de alinhamento emocional. Vamos lembrar que nós somos corpo, alma e espírito. E aí vamos fazer um minutozinho de alinhamento espiritual, onde você vai agora se concentrar, fechar seu olhinho, se conectar com aquilo que você acredita, seja Deus, seja o universo, seja qual criação, seja uma consciência una, seja o que você achar que tá acima. Escutaria às 4 horas. Ai, coisa boa, obrigada. Renata falando. Vamos agora fazer nosso momento de conexão, tá certo? Pra gente ir aí pro nosso sabadão. Botar pra gerar, né? Então vamos lá, gente. Deus Pai Todo-Poderoso, Universo, Consciência Una, aquilo que a gente acreditar aqui. Que o nosso corpo, que nosso espírito domine sobre a nossa alma, que a nossa alma domine sobre o nosso corpo, que nós estejamos alinhados como devemos estar. Que nesse sábado aí de Páscoa, a gente não se esqueça da principal coisa que o mundo, que é nossa função no mundo, que é prosperar, é progredir, é melhorar quem nós somos, é melhorarmos-nos espiritualmente, melhorar nossos defeitos e buscando cada vez mais o acerto e buscando cada vez mais através das nossas experiências e de como nós significamos ela e melhorando quem nós somos, expandindo o nosso campo energético, conseguindo acessar novas frequências mais altas, mais elevadas, porque o céu é de frequências elevadíssimas, de frequência alta, e o inferno, se a gente puder botar assim, é de frequência muito baixa.
Então, o caminho de todos nós seres humanos deve ser o de prosperar, progredir, ascender em frequência energética. Porque quanto mais a gente acende nossa frequência energética, quanto mais a gente sobe, mais próximo do que é bom, do que é puro, do que é luz, do que é lícito, do que é céu. E esse é o caminho da gente aqui, é o caminho também daqui das nossas lives. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Espero em Deus que isso tenha servido para uma alma que seja, 2 almas que sejam, 3 almas que sejam, que tenha participado aqui dessa live ou que vá assisti-la depois. Pedir que Deus nos proteja, nos guarde, nos ajude, nos dê saúde, nos dê paz, nos faça ter discernimento, entendimento espiritual, que a gente caminhe sempre imbuído do que é bom, certo? Tenhamos todos um bom sábado, fiquem com Deus, vão com Deus, cuidar das coisas de vocês e até sábado que vem. Não esqueçam de, nesse período, avisar o amigo, a amiga, aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir isso, que você acha que essa terapia em grupo aqui, que não é uma terapia, tá, gente? É modo de falar. Mas que esse momento, esse encontro aqui possa estar servindo. Não esquece de avisar, de falar. Manda aviãozinho da live, ela vai ficar gravada aqui no feed para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir. E convida todo mundo aí para próximo sábado que vem, tá aqui com a gente, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom sábado, boa Páscoa.